Boa noite, igreja. Boa noite. Deixa eu beber uma aguinha aqui, só um minutinho. Gente, que privilégio, né? Nós temos, junto com os adolescentes, revezado um grupo de bons adolescentes aí que já estão aptos a pregar. Hoje seria o Caio Bassus. Ele está viajando, está para o Espírito Santo. Então aqui estou eu. Não bastasse o privilégio da minha esposa estar aqui dirigindo o culto, meu filho ter sido batizado, aqui estou eu para dividir com vocês um pouco daquilo que tem tomado parte do meu tempo, ou tem ocupado a minha mente, e Deus tem me abençoado tremendamente. Eu espero que te abençoe também. O ano de 2021 tem sido assim, um ano assim, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Essa semana eu dizia para o meu filho está ali em cima, tá difícil assistir um jogo do meu time, pastor, e não me lembrar do Márcio. Então, tem sido um ano assim diferente, ano de dores. Mas, graças a Deus, tem acontecido muita coisa boa. Em agosto, a Letícia foi batizada, hoje o meu filho foi batizado. Ainda esse ano, né, em outubro, o meu filho ocupou esse lugar que aqui estou e pregou pela primeira vez. Motivo assim, de muita alegria para o meu coração. A congregação lá do Moinho completou 15 anos. Tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Eu participei de um congresso lá embaixo no Rio, Paixão pelas Escrituras. Que momento prazeroso com meu filho e o Caio Bassus, onde a gente pôde ir lá naquele lugar, ver de perto homens como Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Luiz Saião, e nós saímos de lá muito abençoados. O tempo foi passando, né? E esse ano, é interessante que no calendário da nossa convenção, os meses 3, 7 e 9 são dedicados ao tema missão. E aí veio o mês de setembro e nós entramos em missões nacionais. E quantos lembram aqui do tema? Cristo é a única esperança. E eu não sei se isso foi só comigo, pastor. Eu acredito que não, porque eu vi isso também em outras igrejas. Foi diferente. Esse tema mexeu com muita gente. Mexeu tanto que ele invadiu o mês de outubro e a igreja, no mês de outubro, iniciou um processo muito bonito de evangelismo. E aí, o tempo foi passando. No dia 17 de outubro, pastor, às 10 horas da manhã, o senhor pregou a mensagem. E eu já vinha pensando sobre algumas coisas, aquele dia aquela mensagem me marcou e eu indiquei aquela mensagem para muitas pessoas. E eu queria te desafiar a assistir essa mensagem. Eu não sei se o pessoal da equipe pode depois colocar no link, que vai ser disponibilizado lá no canal da igreja no YouTube, mas é uma mensagem do dia 17/10, às 10 horas da manhã, o pastor pregou em Atos, capítulo 8. E eu também queria te desafiar a assistir uma outra mensagem, também em Atos, capítulo 8, que é do Luiz Saião. O título da mensagem é O Espírito em Ação e a Igreja em Missão. Paulo Márcio, o que você quer dizer com essas mensagens? Nem de longe passa pela minha cabeça completar essas mensagens ou acrescentar algo a essas mensagens. Mas eu acredito que elas podem acrescentar, sim, a minha humilde palavra hoje aqui para os irmãos, que tem a ver com a nossa missão. Então fica a dica aqui. Se puderem, assistam essas duas mensagens. Foi o que eu coloquei aqui para dividir com vocês. Aí, hoje eu estou aqui de manhã, no culto. E aí eu quero aqui, fugindo aquilo que programei, sugerir uma terceira mensagem. Se você não esteve hoje aqui de manhã, assista a mensagem de hoje de manhã. Você vai ver que há uma relação enorme entre essas três mensagens e aquilo que tem ocupado meu coração e eu quero dividir com você hoje. Para tanto, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em dois textos. Marcos, capítulo 16, verso 15, e depois Romanos, capítulo 3. Vou repetir, Marcos 16, 15
e Romanos capítulo 3, a partir do verso 20. Diz assim o texto, primeiro de Marcos. E disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vou repetir, Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Depois o texto de Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 20, diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Você pode orar comigo? Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e orar comigo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que, diante daquilo que acabamos de ler, que tu possas nos tomar pelas mãos, que tu possas preparar o nosso coração e a nossa mente para receber, Senhor Deus, de ti, aquilo que tu tens a falar conosco por meio de tudo que foi lido até então. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa a tua igreja. Me ajuda a transmitir para a tua igreja aquilo que tem ardido no meu coração. Me ajuda a conseguir comunicar com a tua igreja aquilo que o Senhor já tem comunicado comigo. E se me faltar palavras, Senhor Deus, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito hoje aqui neste lugar e completa a obra, Senhor Deus, aonde eu não puder comunica o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, desde já, que seja o teu Espírito a falar aos nossos corações e não eu. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Se eu tivesse que trazer um tema para a nossa reflexão de hoje, seria uma pergunta. E a pergunta seria: qual é a sua missão? Daí a razão, o motivo pelo qual eu indiquei as 3 mensagens que indiquei. Ao assisti-las depois, e espero que assistam, vocês verão que faz muito sentido com o que tenho para dividir com os irmãos hoje. Qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão enquanto igreja? Qual é a sua missão enquanto servo do Senhor? Bom, vamos passar por algumas etapas aqui, só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Se eu te perguntasse assim, o que é missão? Talvez nem todo mundo respondesse da mesma forma. Então, para a gente ficar todo mundo com a mesma definição, missão é a tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Missão é a tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. No texto que acabamos de ler, alguém nos mandou fazer alguma coisa. O que Jesus mandou fazer, gente? Hein? Vão pelo mundo e façam o quê? Pregue o Evangelho. O Programa de Educação Religiosa, um livro que traz a estrutura da educação religiosa da Convenção Batista, lista 4 funções para a igreja. A primeira, cultuar a Deus. Mas a segunda logo é anunciar o Evangelho. É sobre essa missão que a gente vai estar falando. Anunciar o Evangelho. Então, a nossa missão, qual é? Vou perguntar de novo, aí você responde para a gente frisar isso bacana na nossa mente e no nosso coração. Qual é a nossa missão? Beleza. Agora fica a segunda pergunta. O que é o Evangelho? Eu já sei que tem uma missão, eu já sei o que é missão,
eu já sei qual é a minha missão. Agora, o que é evangelho? Eu trouxe alguns nomes aqui, eu não vou ler todos para a gente não avançar no tempo, só vou citar as pessoas que trazem a mesma definição para o que é evangelho. O John Piper diz que Deus é o evangelho. O João Calvino vai dizer que a substância do evangelho é compreendida na pessoa de Cristo. O Hernandes Dias Lopes anda nessa direção, Carlos Augusto Vailate anda nessa direção, Ed René Kivitz anda nessa direção, Charles Spurgeon anda nessa direção. Enfim, nomes que a gente conhece, talvez você goste mais de um do que de outro, talvez não goste de um e goste de outro, mas são nomes que todos nós conhecemos e que definem o que é o Evangelho. Mas tem um camarada que eu estava lendo sobre como ele definiu, e ele não é muito conhecido de nós, é um brasileiro, o nome dele é Daniel Conogero, ele é formado em teologia pela Universidade de Mackenzie, é teólogo, professor, pregador, e ele traz uma definição que eu quero dividir com vocês, para também que a gente fique na mesma página acerca do que é o Evangelho, já que essa é a nossa missão, anunciar o Evangelho. E ele diz o seguinte: talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é Evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Indicação de Romanos 1,16. E aí ele diz, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado. Sua obra completa na cruz. Sobre isso mesmo, Paulo dá mais detalhes, desta vez escrevendo aos Coríntios. Paulo fala que é pelo Evangelho que somos salvos, pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele aplica, portanto, a aplicação cristã. Na aplicação cristã, o Evangelho refere-se às boas notícias de salvação, de modo que o próprio Cristo é o Evangelho. Ele não traz nada de diferente, ele só traz mais informação. Então, a gente deu uma passeada aqui e entendemos que o texto nos sugere uma missão, nos dá uma missão. Em primeiro lugar, nós vimos que missão é uma tarefa dada por alguém. Quem deu a tarefa? Quem deu a tarefa, gente? Eu vou perguntar mais uma vez, aí vocês falam bonito e com vontade. Quem deu a tarefa? Então, Jesus deu uma tarefa. Essa é a nossa missão. Qual é a tarefa que Jesus nos deu? Anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Parece tão simples, né? E aí fica a pergunta: por que então muitos de nós, a igreja do tempo em que vivemos, tem falhado muitas vezes em pregar esse Evangelho? Por que será? Eu creio que a resposta passa pelo menos por três coisas. Pelo menos por quê? Porque pode ser que existam outras. Eu não quero aqui fechar a questão. Mas três coisas me chamam a atenção que eu tenho visto a igreja fazer, irmãos em Cristo fazendo, e que não dá para entender que isso seja pregar o Evangelho. Então eu acredito que há pelo menos três coisas que nós andamos fazendo e que não é pregar o Evangelho. Então, se por um lado nós entendemos o que é pregar o Evangelho, nós veremos agora o que não é pregar o Evangelho, mesmo que eu creia que seja. Não é. A coisa não é porque eu creio, é ou não é. Então, a gente vai estar passando rapidamente por três coisas. Situações onde a gente vive denunciando o pecado e anunciando o juízo, crendo que com isso estamos pregando o Evangelho. Situações onde a gente fica tentando ensinar doutrina para quem não é igreja ainda. E a outra são as situações onde a gente vê pessoas pregando só dentro do reino. Então a gente vai analisar rapidamente cada uma dessas questões e espero Deus que o resultado seja produzir em nós consciência
para fazer o que Jesus mandou fazer: pregar o Evangelho. Primeiro desses pontos, nós denunciamos o pecado, anunciamos os juízos, por não entender. Às vezes a gente faz alguma confusão. Essa confusão começa pela uma compreensão errada do que aconteceu lá no Gênesis. Todos nós sabemos que lá no Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, o homem desobedeceu o Senhor. A ordem era: vocês podem desfrutar de tudo, mas daquela árvore ali no meio, não toquem nela, não mexam nela. Todos sabem da história. O homem foi e desobedeceu. E aí a gente faz uma confusão muito grande com essa questão de desobediência, porque a questão toda aqui, eu queria que você pensasse o seguinte: Deus proibiu o homem de fazer alguma coisa. Proibiu ou não proibiu? Sim ou não? Proibiu. Ele impediu? Consegue perceber a diferença? Eu tenho um filho, tenho uma filha. Eu posso dizer para um deles dois o seguinte: vocês vão ficar dentro do quarto de vocês e estão proibidos de sair. Eu não tranquei a porta, eu não amarrei nenhum dos dois na cadeira, eu não algemei um dos dois sequer. Eles apenas estão dentro do quarto. Eu bati a porta e disse para eles: vocês estão proibidos de saírem de dentro do quarto. Existe a possibilidade deles saírem de dentro do quarto? Sim ou não? Sim. Isso fica caracterizado o quê? A desobediência. Só que hoje a gente está com uma dificuldade tão grande de conviver com esse conceito, que já tem crente, já tem gente do nosso meio querendo produzir lei que impeça alguém de pecar. Gente, a gente não consegue fazer isso. Só Cristo. A vida de um pecador só é mudada por Cristo. Então não adianta. Só Cristo é a solução para esse problema. O texto que a gente leu lá em Romanos, no capítulo 3, diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus e é independente da lei. E tem gente até hoje acreditando que obedecer significa pregar a obediência, significa pregar o Evangelho. E aí, eu vou fazer uso, por exemplo, do que eu ouvi hoje aqui de manhã na igreja. Quando eu ouvi o senhor pregar, pastor Celso, eu falei assim: é exatamente isso, estão queimando etapas. A igreja não se deu conta de que deixou de pregar Jesus para pregar santidade. Porque a gente está cobrando santidade, que o ateu vive em santidade, que o pecador vive em santidade. Se ele não tiver um encontro com Cristo, experimentar o processo de regeneração, justificação, não adianta viver esse processo de santificação. Mas a gente está pregando isso. Essas pessoas, elas precisam de um encontro com Cristo, e isso é por meio de eu e você cumprirmos a missão de pregar o Evangelho. O homem perdido em seus pecados, ele precisa conhecer Jesus. Estamos confundindo denunciar o pecado e anunciar o juízo com pregar o Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não sei quantas vezes você já se deparou lendo o Velho Testamento, mas a lei e os profetas já tentaram isso. Não funcionou. A lei e os profetas, lá no Velho Testamento, denunciava pecado e anunciava juízo. Deu resultado, gente? Deu resultado? Por isso Cristo veio. Só há uma solução para o pecado do homem: Jesus Cristo. Só uma. Tem uma regrinha em uma das operações da matemática que diz assim, a ordem dos fatores. Vou perguntar de novo. A ordem dos fatores. Com essa missão que a gente recebeu de Cristo, isso vale? Pastor, se eu alterar e pregar santificação, dá certo? Nesse caso, essa regra não faz o menor sentido.
Ela é muito boa para matemática, lá na operação de multiplicação, mas para a nossa realidade não funciona. A ordem é que o mundo conheça Cristo. O mundo conhecendo a Cristo, através da pregação, o Espírito Santo convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. E uma vez alcançado por essa graça, quando ele experimenta essa graça de Deus, entende, aceita, o que acontece? Regeneração, justificação. Aí, a partir daqui, ele vai desejar viver esse processo que culmina na mudança de muitos comportamentos. Agora, pregar a mudança de comportamento não leva pessoas a Cristo. O homem não muda, escuta só o que eu vou dizer aqui, gente. O homem não muda de comportamento para ser transformado e é transformado para então conhecer Jesus. Isso é religiosidade. É conhecendo Jesus Cristo que o homem tem a chance de ser transformado e, uma vez transformado, viver em novidade de vida. Isso é o poder de Deus por meio da pregação do Evangelho. Isso é conversão. As pessoas não conhecem a Cristo porque mudaram de comportamento. Elas mudam de comportamento porque conheceram Cristo. E a gente tem falhado com isso. Qual é o problema disso? Eu acredito que o grande problema disso é que não tem plano B, gente. O plano, Jesus tem um plano, tem uma missão. A missão é: prega o Evangelho a todo mundo, para todas as pessoas. Não tem o segundo plano, nem tem a segunda etapa do plano. O plano é esse. A campanha de missões trouxe o versículo de Atos 4:12, que diz assim, ó: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem plano B, é só esse. Paulo a Timóteo, no capítulo 2, em 1 Timóteo, vai dizer o seguinte, no verso 5: pois há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Não há outro mediador, não há outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, não um caminho, a verdade, não uma verdade, e a vida, e não uma vida. Não há plano B, gente. A nossa missão é única: pregar o Evangelho. Qualquer outra coisa que você esteja fazendo, que se enquadre dentro do que a gente está colocando aqui agora, isso pode ser qualquer outra coisa, mas não é pregar o Evangelho. E o problema de pregar mudança de comportamento é que alguns até vêm aqui e passam a conviver com a gente, mudam mesmo de comportamento, sem sequer ter passado pelos estágios de regeneração e justificação. Um dia não aguenta, né, pastor? Um dia entrega as pontas. Você acha que está fazendo bem para alguém pregando doutrina, pregando santidade? Você quer fazer bem para alguém? Prega Jesus Cristo. E creia. Eu acho que o nosso problema maior está em crer. Creia que se você fizer a sua parte, o Espírito Santo faz a dele. Eu acho que a gente não está com muita fé nesse negócio. Porque parece assim simples demais, né? Como assim? É só falar de Jesus? Mais nada. E o resto? Deixa com o Espírito Santo. Eu não sei se o Rogerinho está aqui. Se não tiver, não tem problema. É coisa boa que eu vou falar dele. O Rogerinho, quando ele começou a caminhar na fé, que eu estava evangelizando, falando de Cristo para ele, eu falei uma coisa para ele que, para mim, passou despercebido, não lembrava mais disso. Muitos anos depois, o Rogerinho virou para mim e falou assim: tem uma coisa que você disse para mim que fez toda a diferença. Eu não lembrava. Eu falei: mas como assim? Eu estava numa luta tremenda porque eu tinha
tido o meu primeiro contato com o Evangelho, mas eu estava em conflito com algumas coisas que eu fazia. E aí ele disse para mim, cara, eu gosto demais de uma cerveja. E a ideia de ser proibido de fazer isso, você está me dando um conflito tremendo. Aí eu falei, quem te disse que você está proibido de fazer isso? Aí ele falou, mas pode? Aí eu falei, cara, vamos mudar essa conversa? Eu acho que se você se aprofundar em conhecer Jesus, se tiver que mudar, ele vai te falar. E aí passou. Depois de muito tempo ele falou comigo o seguinte, cara, tem quase 13 anos que eu não bebo. E ninguém na igreja me mandou parar de beber. Ação do Espírito Santo. Eu nunca tive dúvida, gente. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca preguei doutrina para ninguém, nunca preguei mudança de comportamento. Eu creio que se a pessoa conhecer Jesus Cristo, a coisa muda. Eu creio no poder do Evangelho. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Eu creio que isso é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Creio, mas creio mesmo. Meu irmão está aqui presente. Uma vez eu fiz uma pegadinha com meu irmão. Eu botei um monte de mensagem num pendrive e desafiei ele a ouvir. O que aconteceu? O Pai do Céu pega. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio. E a gente precisa de crer, precisamos crer nisso. Uma outra questão, e a segunda, anote aí, que a gente faz acreditando que é pregar o Evangelho e não é ensinar doutrina para quem não é crente. Acreditando que isso seja pregar o Evangelho. Parece muito com o primeiro ponto, mas é diferente. E por que a gente faz isso? Eu acredito que uma das razões pelas quais a gente faz isso é que a gente, quando usa alguns textos, despreza o destinatário do texto. É fácil perceber isso, por exemplo, usando como exemplo a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu no Novo Testamento 13 cartas, 13 livros, 13 epístolas, entenda como você quiser. Ele foi quem mais contribuiu para a composição do Novo Testamento. Dessas 13 obras, 3 são pastorais, 2 para Timóteo e 1 para Tito. Uma, ela é pessoal, foi para Filemão, mas ela também pode ser vista como eclesiástica, ou seja, para uma igreja, porque quem for ler lá no início, está revelado que, apesar do texto ser para Filemão, havia funcionando dentro da casa de Filemão uma igreja. Então a gente pode concluir que, já que as outras 9 são eclesiásticas, ou seja, são para igrejas, que pelo menos 10 destas cartas escritas por Paulo têm como destino uma igreja. Aí você vê, esse dia eu estava vendo no local de trabalho, um irmão em Cristo nosso, pregando um texto de Paulo para alguém que não é cristão. E aí eu olhei aquela situação e falei, cara, ele não é igreja ainda. Ele precisa conhecer Jesus Cristo. E a gente fica isso, nas redes sociais, então, as redes sociais trazem um problema muito sério para a gente, porque deu voz para qualquer pessoa. Qualquer pessoa hoje abre... Esse dia eu vi alguma coisa sobre política, por causa da questão de não andeis nem para a direita nem para a esquerda, aplicaram esse conceito de direita e esquerda para o cenário político. Eu achei aquilo de um mau gosto horrível. Ou é ignorância ou é má intenção, não sei, quem sou eu para julgar, mas de um mau gosto terrível. E a gente fica na rede social pegando um monte de texto que não foi escrito, dito para aquele contexto, e a gente quer aplicar em todo mundo, e a gente quer que o ateu aceite a nossa doutrina, a gente quer que o ímpio aceite a nossa doutrina, e a gente está pegando os textos que Paulo escreveu para igrejas, e está querendo que aquele que ainda não é igreja, leia, entenda, aceite e viva. Isso não é evangelho. Para esses textos dos quais falei aqui do apóstolo Paulo, ter sentido para alguém, esse alguém tem que ser igreja.
E como que alguém se torna igreja com a gente? Um em Cristo. Quando eu prego o Evangelho. Aí, na pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai convencer aquele que ouve a mensagem do Evangelho acerca da verdade, da justiça e do juízo. Mas primeiro, cumpra a missão, prega o Evangelho. Não é para pregar a mudança de comportamento, é para pregar Cristo. Até porque, alguém aqui acredita, e aqui eu estou falando para a igreja, tá? Alguém aqui acredita que você é salvo por conta de ter um bom comportamento? Alguém aqui acredita nisso? Não há mérito algum na sua e na minha salvação. Amém? Não há mérito algum. Agora, quando essa mensagem de graça te alcança, me alcança, alcança o pecador, aí a história é outra. Mas para isso é preciso que você e eu, que a gente pregue o Evangelho. Portanto, antes de falar deste conteúdo que Paulo produziu para igrejas, para alguém, fale de Cristo. Quando ele for em igreja, compartilha, desfrute disso enquanto igreja com ele. Mas o pecador precisa conhecer Jesus Cristo. Amém? E para finalizar, tem aquela galera que prega só dentro do reino e crendo que isso é pregar o Evangelho. Eu tenho muita dificuldade com esse grupo aqui, porque ele se assemelha muito com o primeiro, mas eles são aqueles camaradas, aquelas pessoas que eles quase que são aqueles que dão um selo de autenticidade para você. Só dependendo da avaliação dele, eu e você somos cristãos ou não. Só dependendo da avaliação deles. E eles têm 3 alvos específicos: a igreja do outro, a teologia do outro e a própria congregação. Tem uma forte característica nesse grupo: a ausência ou muito pouco de amor e misericórdia. A ausência ou muito pouco de amor e misericórdia. Poderiam estar gastando seu conhecimento e energia para pregar o Evangelho e estão gastando seu conhecimento e energia para falar da igreja do outro que é diferente da dele. E aí, como a igreja dele é diferente, a outra é que está errada, ele está certo. A outra está errada, a dele é que é certa. Aí ele também pega no pé da teologia do outro, porque a teologia dele é que é certa, a do outro está errada. Eu disse hoje, a gente estudando a carta aos Romanos, a Renata falou aqui, e quem me conhece sabe disso, eu gosto de teologia, então eu me sinto à vontade que eu não sou alguém que reprova, eu gosto de estudar teologia. Mas eu disse para a turma de adolescente hoje, que a minha relação em estudar teologia é mais ou menos quando eu vou à praia. Quem gosta de ir à praia, quem já foi à praia, acho que todo mundo aí, né? Quem foi à praia aí, levanta a mão. Você é daqueles que entram e vai embora mar adentro? Ou você é aquele cara ressabiado? Eu sou assim, vou falar de mim, tá? Eu entro, aí vou andando, quando a água começa a bater aqui mais ou menos um pouquinho acima da cintura, eu já vou ficando meio preocupado, né? Eu olho que distância que eu estou da areia, e aí quando a água chega aqui, para mim é um limite, eu não avanço muito não, eu já passei alguns sufocos na praia. A minha relação com teologia é assim, eu gosto dos caras, mas aí quando eu vejo que eu estou muito distante da cruz de Cristo, pastor, eu volto correndo, porque eu tenho medo de me afastar do que Cristo ensina e entrar nessas mentes brilhantes e não me dar conta de que me afastei demais da cruz de Cristo. Eu acredito mesmo que uma boa teologia acontece aos pés da cruz. Eu acredito nisso. Mas esse grupinho, eles são os detentores da sã teologia. E aí, eles ficam perseguindo quem tem uma teologia diferente, crendo que com isso estão pregando o Evangelho. E falando nisso, eu até separei alguns nomes, são nomes que eu amo, gente que eu conheço, sigo, leio, nomes que eu amo, totalmente diferente um do outro, cada um tem uma característica
que não é muito compatível com o outro, mas eu gosto demais deles. Mas uma coisa me chama a atenção em todos eles, é que todos eles são alvo de perseguição desses grupos, que não é um grupo único, ele existe em todas as igrejas, tem aqui na nossa igreja, tem na outra igreja, tem na outra igreja, tem na outra igreja. São grupos que existem com essa finalidade. E aí eu separei alguns nomes aqui que você vai lembrar. Quem conhece aqui o Rodrigo Silva? Quem conhece o Rodrigo Silva? Eu amo, você ama? Quem ama aí, levanta a mão. Eu amo o Rodrigo Silva. Que homem inteligente. Nosso irmão em Cristo, adventista, só que a teologia dele não bate com a minha, ele guarda o sábado e eu não guardo. Mas eu amo o Rodrigo Silva. E aí tem um monte de gente que chama ele de herege, que pega no pé dele, e que pinta o sete com esse camarada. Augusto Nicodemos, aqui alguém conhece Augusto Nicodemos? Eu amo Augusto Nicodemos. Só que no tocante à soterologia, eu não concordo com ele. E aí tem gente que diz que ele é herege, que a doutrina dele é do diabo, e coisa dessa natureza. Eu não concordo com a teologia dele. Mas eu amo Nicodemos, é um homem sério, simpático, do bem, é um homem inteligentíssimo. Quem conhece aqui Ed René? Ed René é quase que campeoníssimo, as pessoas fazem recorte de trechos pequenos da mensagem dele e demonizam o cara. Eu amo Ed René, quem me conhece sabe que eu amo Ed René. Aí tem um monte de gente entre nós que faz isso, compartilha isso. Só cara bom, você pode não gostar de um, mas eu tenho certeza que eu vou citar um de que você gosta. E todos eles são vítimas. Quem conhece Carlos Augusto Vailate? Alguém conhece aqui? Ele é o contrário do Nicodemos. Nicodemos sofre com a soterologia dele, que é calvinista. O Vailate sofre do mesmo jeito, só que sendo arminiano. E caem de pau no cara, batem no cara, sabe? Esse grupinho faz isso tudo acreditando que está pregando o evangelho. Tem um outro aí, que talvez não seja muito famoso para vocês, mas eu chutei porque ele é um cara também que é vítima de muita perseguição e é um cara, mais um doce de pessoa. O nome dele é Gutierrez Cerqueira. Alguém conhece aqui, já ouviu falar? Gutierrez Cerqueira. É um teólogo pentecostal, mas um cara sereno, um doce de pessoa. E aí pegam no pé dele, por causa da teologia diferente. Todo mundo está errado. Ele está errado, só quem está falando é que está certo. E por fim, alguém aqui já ouviu falar no Papa Francisco? Alguém já ouviu falar no Papa Francisco? Que homem bom, né, gente? Que pessoa agradável. Talvez você já olhou no banco e falou assim, Paulo Márcio, seu herege. Né? O bobear vai fazer um recorte do que eu falei aqui, vai botar no YouTube, vai falar, Paulo Márcio, herege da primeira igreja batista. Esse grupo fica fazendo isso e achando que isso é pregar o evangelho. Esse dia eu vi uma postagem que estava assim, hoje estamos completando 1 ano da heresia do fulano de tal. Ou seja, o cara ele comemora aniversário daquilo que ele não concorda. É o cúmulo do absurdo. Aí eu fico imaginando esse cara com esse potencial e com essa disposição, falando do evangelho. E sabe qual é o grande problema desses camaradas? Antes de falar do grande problema desses camaradas, se eu falar do terceiro grupo que é alvo deles, é a própria congregação. Porque que acontece? Eles não ganham ninguém para Cristo. Então eles precisam no lugar onde atua, levantar o seu exército para ter mais gente trabalhando com eles nesse sentido. E o grande problema desse grupo, gente, por isso que eu disse que eu tenho muita dificuldade com esse grupo, é que esse grupo, ele praticamente não deixa ninguém entrar no reino. Não deixa ninguém entrar no reino. E facilita a saída de um monte de gente. Vou repetir. É um grupo que dificulta muito a entrada de pessoas no reino de Deus. E também facilita a saída de muitos. Eu conheço um monte de gente que por conta de confrontos de ideias, de teologia, hoje é quase ateu. Quase ateu. Enfim,
quero aqui terminar e quero dizer 5 coisas para a igreja e uma para você que possa estar nos ouvindo da sua casa, nos ouvir em uma outra oportunidade, ou os que aqui estão, e não entregaram ainda a sua vida para Jesus. Você pode, por gentileza, para que ninguém tire a sua atenção, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e estar atento ao que eu vou te dizer? Primeira coisa, não se engane. Denunciar o pecado, anunciar juízo, ensinar doutrina para quem não é igreja e pregar dentro do reino não é pregar o evangelho. Segunda coisa, ainda para a igreja, não se engane. Pregar o evangelho é anunciar Jesus Cristo. Terceira coisa, não se engane. O homem não muda de comportamento para ser transformado e é transformado para então conhecer Jesus. Só em Cristo é possível viver em novidade de vida. O evangelho é poder de Deus para salvar. E o mundo precisa conhecer Jesus. Pregue. Quarta coisa, em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, Deus não impediu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi proibido. Recebeu uma ordem, mas não foi tirado dele a possibilidade de desobedecer. O homem não é salvo ao ser impedido de pecar, mas pela ação do Espírito Santo, que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. Onde e quando a graça o alcança e o liberta. Então, pregue. Quarto, creia, igreja, creia, que se você anunciar Jesus Cristo, há poder de Deus para salvar em sua missão. E por fim, você que me ouve, que me assiste, que está aqui, que está em casa, você que não é crente em Jesus Cristo, eu aqui, Paulo Márcio, em nome de Jesus e em nome da igreja, eu te peço perdão se um de nós, crentes em Jesus, tenha te apresentado a nossa religião, a nossa doutrina, a nossa teologia e prejudicado um encontro seu com Jesus Cristo. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus e em nome da igreja. Se em algum momento um de nós atrapalhou você conhecer Jesus Cristo, nos perdoe. Porque foi Ele que morreu por você. É nele que você pode ter vida e vida em abundância. E acredite, Ele te ama e está disposto a te receber de braços abertos, mesmo que você não mude o teu comportamento para chegar até Ele. Ele vai te ajudar. Queira conhecê-lo. Queira conhecê-lo. E igreja, em nome de Jesus, uma vez que nós entendemos aqui o que é missão, não perca o foco. Se você está fazendo qualquer outra coisa que não é pregar a Cristo, anunciar Cristo, nós não estamos cumprindo a missão. Eu quero encerrar aqui reiterando o desafio a vocês. Assim que puderem, assistam a mensagem do dia 17/10, no canal da nossa igreja, pela manhã, no capítulo 8 de Atos, bem como aqui indiquei também, do capítulo 8 de Atos, pregação do Dr. Luiz Saião.
E para completar, se você não esteve hoje aqui de manhã, entre lá no canal da igreja e assista a mensagem de hoje de manhã. Nós temos responsabilidade nos resultados do crescimento da igreja no Brasil e no mundo, por conta de estarmos trocando a missão de pregar o Evangelho por outras coisas. Eu espero em Deus que a gente seja conscientizado disso. Saber do que a igreja tem feito com o evangelismo, o projeto que já deu fruto. Meu irmão, que Deus te abençoe, tá, meu querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, crê nisso. Conheça-o de todo o teu coração.